Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá? Pessoal, aula de revisão hoje, a gente fala três coisas muito importantes para vocês, tá bom? Essas três coisas aqui vai estar na nossa avaliação, então é muito importante que você compreenda, né, essas três coisinhas aqui. Primeira delas, ruralização. Bem, vocês viram que bem no começo do nosso conteúdo a gente tratou, né, desse tema, que foi os abandonos em si das cidades em si. Por que que o pessoal estava abandonando, né, as cidades e estavam então indo morar no campo, né? Foi uma posição econômica? Não, não foi uma posição econômica, não foi, né, algo assim que tem a ver com a economia, que tem a ver com estabilidade financeira, né? Primeiro de tudo, vocês precisam compreender que são guerras. Lembra que eu falei isso para vocês? Uma das nossas primeiras aulas, né? Eu lembro que eu citei isso para vocês, né? Porque com o fim em si do Império Romano, né? E a ascensão assim, dos germânicos, os visigodos e outros povos em si, a gente vai ter vários conflitos, né? E essas batalhas aconteciam nas cidades. Então, os centros urbanos ficou, né, algo assim muito difícil de viver, né? Muitas batalhas muito intensas ali, várias violências acontecendo, né? Então, a partir desse momento aqui do início, então, né, da Alta Idade Média, lembra que a Alta Idade Média é o primeiro período que a gente trabalha de Idade Média, né? A gente divide em dois períodos, entre Alta e Baixa Idade Média. Por enquanto a gente tratou só da Alta Idade Média, tá? Muito importante que vocês compreendam isso, tá? Então, o motivo em si, né, dessa ruralização e do abandono de cidades seria então aqui as grandes guerras que aconteciam, as grandes batalhas que aconteciam, né, por disputa de poder, disputa de território, tá bom? Muito importante isso. Segundo, né, regime. Coloquei regime, mas na verdade, né, é aquela coisa que eu falei para vocês, né, entre os vassalos, né, e os suzeranos, né, que eu coloquei para vocês. Lembra? Essas duas coisas que eu coloquei. O suzerano não é o senhor, né, o dono da propriedade, e o vassalo não é o seu servo, né? Então é muito importante que vocês compreendam isso, tá? É um regime, então, em que a gente vai ter o seu suzerano, né? O suzerano comandando os vassalos e a cobrança de imposto, tá, pessoal? Eu lembro que eu coloquei uma questão dessa na prova de vocês, né? Eu até coloquei a questão da mão morta. O que que é a mão morta? É um imposto em si pago, né? A partir do momento em que você morre, né? A dívida vai continuar sendo passada em são de pai para filho. É uma dívida hereditária, tá bom? Não termina. Então, se o vassalo morresse, né, a dívida passava para o seu filho, né? Se não tivesse filho, né, passava para o parente mais próximo, tá? Então é muito importante que eu falar sobre isso para vocês, porque existem as banalidades, né, que são erros cometidos pelos vassalos, e o suzerano, né, é como se fosse um juiz, e ele vai cobrar isso dos vassalos, tá? E existe também a talha, o imposto, né, que é a mesma coisa de imposto, cobrado aqui pelo suzerano, e aquilo que eu expliquei para vocês da camada, que é as terras que o suzerano, né, domina e o vassalo produz e tem que pagar também uma porcentagem. Então é uma escravização disfarçada que a gente tem nesse modelo de feudalismo, tá bom? Muito importante. Vamos lá? A próxima aqui que é feiras, né? O que dá para falar dessas feiras? Eu lembro que eu não entrei com vocês nas feiras, mas já vou falar logo aqui para vocês compreenderem, tá? As feiras, pessoal, foram criadas em si por trocas de alimentos, trocas de mercadorias. Então, essas regiões eram regiões totalmente planas, né? E vai favorecer muito o comércio em si. Então, onde existia muito tráfico em si de pessoas passando, ou seja, essas mudanças em si em estradas, né, formaria ali então um centro, né, de trocas de alimentos, trocas de mercadorias e, né, regiões bastante planas. Muito importante, vou frisar isso, tá? Tinha que ser uma região bastante planície, né? A gente vai falar de uma região plana para, né, tá agregando aqui, digamos assim, um valor maior para essas feiras, tá bom? Então, essas três coisas aqui, né, eu coloquei na prova de vocês, é bom que vocês entendam elas, tá? As feiras têm um sentido econômico muito forte, tá? Além de estar localizado em regiões estratégicas, tá bom? A partir da Baixa Idade Média, o valor das feiras vai ficar ainda maior, porque a troca de comércio vai ser estabelecido uma espécie de moeda e o imposto, então, pago pela Igreja Católica será ainda maior, né? Que os vassalos, o pessoal da camada de baixo vai ter que pagar, tá bom? No entanto,
Por enquanto é só isso, tá? Muito importante que você corrija as atividades e qualquer dúvida tá me procurando, tá bom? Grande abraço!